O relógio no mural da recepção marcava 11h32 da noite quando o Dr. Daniel empurrou a porta dupla do hospital com o ombro, exalando um suspiro pesado. O plantão noturno era sempre o mais longo, não pela duração em si, mas pela sensação de isolamento que se abatia sobre o prédio depois que as luzes do dia se apagavam. Ele deixou a mochila no vestiário e vestiu o jaleco branco com um gesto automático. Os corredores da ala cirúrgica estavam quietos, um silêncio quase opressivo, como se o hospital inteiro prendesse a respiração à espera de algum evento inevitável. Por um momento, Daniel sentiu que não deveria estar ali. Mas era só cansaço, ao menos, era isso que ele dizia a si mesmo. No caminho para a sala de descanso, encontrou Dona Ivone, a enfermeira veterana. Ela lhe dirigiu um olhar gentil, mas carregado de um cansaço silencioso. "Hoje a noite vai ser mais longa do que você espera, doutor", murmurou, meio em tom de brincadeira, mas com algo sombrio subentendido. Daniel forçou um sorriso curto e continuou seu caminho. Ainda ecoavam na sua mente as mortes recentes. 2 pacientes não resistiram a cirurgias complicadas naquela semana, e ele sabia que a pressão por resultados aumentaria. "Você está perdendo o toque, Daniel", ouviu um sussurro na parte mais escondida de sua mente. Depois de uma cirurgia que exigiu mais dele do que gostaria de admitir, Daniel finalmente se permitiu um momento de pausa na sala de descanso. Os olhos semicerrados e o corpo pesado com o sono que ele não conseguia mais alcançar. Foi então que ouviu vozes distantes, gemidos fracos, vindos do corredor. Ele se levantou, intrigado, e seguiu até a sala de cirurgia onde estivera minutos antes. O espaço estava vazio, as mesas arrumadas e os equipamentos limpos, mas o monitor do respirador ainda bipava, como se estivesse sendo usado. As luzes piscaram uma vez, e ele sentiu um frio correr por suas costas. Daniel checou a prancheta ao lado da cama. Nenhum paciente deveria estar ali. Mesmo assim, o monitor continuava oscilando, emitindo um bip insistente, como o último pulsar de um coração esquecido. Daniel desligou o monitor com um gesto rápido e saiu da sala, tentando afastar o arrepio que lhe percorria a espinha. Ele queria acreditar que aquilo era apenas fadiga acumulada, uma alucinação passageira. Mas, enquanto voltava para a sala de descanso, o som do bip continuava ecoando na sua mente, como se não quisesse ser esquecido. Na manhã seguinte, durante seu próximo turno, o desconforto retornou com força. Ele realizava um procedimento simples quando um dos monitores apitou sem explicação, acusando uma falha no equipamento. Um enfermeiro verificou o aparelho e garantiu que estava funcionando perfeitamente. Coisa normal em hospital, Daniel pensou, mas uma inquietação começava a crescer. No final daquele mesmo dia, um novo episódio o fez questionar sua sanidade. Enquanto passava pelo corredor escuro da ala cirúrgica, ouviu claramente uma voz baixa e rouca dizer: "Por que você não tentou mais?" Daniel congelou no lugar. A frase parecia vir de atrás da porta trancada de uma das salas de operação, mas ele sabia que a ala estava interditada para manutenção. Engoliu em seco e afastou-se lentamente. O corredor parecia mais longo do que o habitual, e cada passo seu era acompanhado por uma sensação estranha de que alguém o observava das sombras. Ainda tentando ignorar os pensamentos que lhe corroíam a mente, Daniel foi até o vestiário buscar seu celular e, por impulso, abriu o sistema de prontuários eletrônicos. Decidiu revisar as últimas cirurgias que havia feito, especialmente as que terminaram com resultados trágicos. A morte de 2 pacientes nos últimos dias ainda o atormentava, mas o que encontrou no sistema o deixou desconcertado.
Relatórios que ele não havia escrito estavam anexados aos prontuários. As descrições detalhavam momentos de dúvida e decisões falhas, como se alguém tivesse transcrito seus próprios pensamentos no exato momento das operações. Daniel fechou o prontuário abruptamente e esfregou o rosto com as mãos, tentando se acalmar. Era impossível que alguém soubesse o que se passava em sua mente durante uma cirurgia. Ainda assim, os relatórios estavam lá, e cada palavra o fazia sentir um peso esmagador de culpa. Naquela mesma noite, durante uma pausa rápida, encontrou novamente Dona Ivone no corredor. Ela olhou de soslaio e soltou uma frase enigmática. Os ecos. Eles sempre voltam. Você só precisa aprender a não escutar demais. Daniel tentou questioná-la, mas a enfermeira apenas seguiu seu caminho. O comentário de Ivone ficou martelando em sua cabeça, tornando-se um pensamento fixo que ele não conseguia afastar. Ecos. Eles sempre voltam. Nos dias seguintes, Daniel tentou manter as aparências e se concentrar no trabalho, mas os incidentes tornaram-se mais frequentes e cada vez mais difíceis de ignorar. O silêncio dos corredores parecia pesar mais, como se o ar fosse denso demais para respirar. Os sussurros, antes vagos e esporádicos, agora surgiam a cada momento de distração, trazendo fragmentos de vozes que ele reconhecia. Você sabia que eu não tinha chance. Foi sua hesitação que me matou. Não deveria ter feito aquele corte. A cada murmúrio, memórias dolorosas de cirurgias fracassadas voltavam à tona. Ele tentava afastá-las, mas sua mente as reproduzia com uma clareza brutal. Era como se o próprio hospital estivesse forçando-o a reviver suas falhas, esgotando lentamente sua sanidade. Durante uma cirurgia simples, algo inexplicável aconteceu. Enquanto Daniel operava, o monitor cardíaco do paciente começou a apitar freneticamente, sinalizando uma parada súbita, embora todos os sinais vitais estivessem normais. Os enfermeiros, confusos, tentaram recalibrar o aparelho, mas ele insistia no bip de emergência. Está tudo bem, gritou Daniel, lutando para manter a calma. Os sinais estão estáveis. Ignorem o alarme. Mesmo assim, o som continuava, ecoando pelo centro cirúrgico como um grito de advertência invisível. A mão de Daniel tremeu por um instante. Um fragmento de dúvida surgiu em sua mente, e ele hesitou por uma fração de segundo durante o procedimento. Quando finalmente finalizou a sutura, o monitor voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Depois da cirurgia, Daniel se sentiu inundado por uma onda de ansiedade. Tinha conseguido salvar o paciente, mas a sensação de que alguém ou algo estava manipulando sua mente era impossível de ignorar. Exausto e frustrado, ele foi até o vestiário, onde o espelho diante da pia refletia um rosto que ele mal reconhecia. Olheiras profundas, a pele pálida e os olhos arregalados como os de alguém que não dorme há dias. Ele tentou respirar fundo, mas o ar parecia insuficiente. Foi então que ele a viu, uma silhueta indistinta no fundo da sala, perto da porta. Uma figura alta e magra, com a cabeça inclinada para o lado, como se o observasse com curiosidade mórbida. Daniel girou rapidamente para confrontá-la, mas a figura desapareceu tão rápido quanto apareceu, como uma sombra engolida pela luz fraca. Ele saiu do vestiário com o coração disparado e passou pelos corredores que pareciam mais compridos do que de costume, com luzes piscando acima de sua cabeça. O hospital parecia estar se moldando ao seu estado mental, cada canto escuro escondendo algo que ele não podia ver completamente. Foi ali que ele percebeu: ele estava sozinho. Nenhum colega parecia notar os fenômenos, e quando tentava explicar,
Recebia apenas olhares confusos ou expressões que sugeriam que ele estava à beira de um colapso. Ele não podia confiar em ninguém, nem em si mesmo. A madrugada avançava, e o hospital mergulhava em uma quietude sufocante. Era nesse silêncio opressivo que os ecos se tornavam ensurdecedores. Daniel estava na sala de descanso quando uma emergência inesperada irrompeu. Um paciente trazido às pressas, vítima de um acidente grave, com hemorragia interna e poucas chances de sobreviver. Não havia tempo para hesitação. Daniel seria o cirurgião responsável. Assim que vestiu as luvas e entrou no centro cirúrgico, sentiu o peso esmagador do ambiente. O frio era diferente ali dentro, como se cada objeto ao redor carregasse uma carga emocional. Ele olhou para a mesa de operação, onde o paciente, inconsciente e frágil, aguardava por uma última tentativa de sobrevivência. O monitor cardíaco começou a marcar um ritmo irregular, e o bip ecoava como um pulsar fúnebre. "Vamos começar", disse, tentando manter o controle. A cirurgia avançava, mas os sussurros voltaram, mais claros do que nunca, invadindo sua mente como um coro de lamentos. "Não vá por esse caminho. Por que está hesitando de novo? Você sempre erra." Cada frase era um espelho de suas falhas passadas, fragmentos de decisões que ele nunca havia superado. As luzes da sala começaram a piscar irregularmente, e Daniel sentiu uma presença atrás de si, como se uma figura invisível estivesse sussurrando ao seu ouvido, ditando suas ações. Suas mãos tremiam, e por um instante ele perdeu o controle do bisturi, fazendo um corte profundo demais. "Droga!" ele murmurou, tentando corrigir o erro. Mas era tarde demais. O paciente começou a sangrar violentamente, e o monitor entrou em parada total. Daniel tentou tudo: compressões, medicamentos, mas cada movimento era interrompido por sussurros desesperadores que pareciam ganhar forma dentro de sua cabeça. Então ele viu. As luzes piscaram uma última vez, e quando acenderam novamente, as sombras dos pacientes mortos o cercavam. Eles estavam ali, de pé ao redor da mesa, como testemunhas silenciosas de seu fracasso. Alguns tinham feridas abertas, outros exibiam cicatrizes mal fechadas, e todos o encaravam com uma mistura de tristeza e acusação. Um deles, um homem com o peito costurado de maneira irregular, inclinou-se sobre Daniel e sussurrou: "Agora é a sua vez, doutor." Daniel tentou sair da sala, mas a porta trancou-se sozinha com um estalo. Ele puxou a maçaneta com força, mas parecia que o hospital não queria deixá-lo ir. O bip do monitor, agora interrompido pela linha contínua da morte, tornou-se um som interminável e ensurdecedor, como se anunciasse o fim de algo maior. Os sussurros se transformaram em uma única voz que preenchia a sala. "Você pertence a nós agora." Nesse momento, Daniel caiu de joelhos, sentindo-se impotente diante da força invisível que o cercava. A mão invisível voltou, não mais para guiá-lo, mas para tomar posse dele. Ele tentou resistir, mas o bisturi caiu de sua mão, e tudo ao seu redor foi tomado por uma escuridão fria e absoluta. Daniel despertou com um sobressalto, sentindo o corpo pesado como se estivesse preso em um sonho que não queria acabar. A claridade suave da manhã iluminava o quarto, e ele percebeu que estava deitado em uma cama de hospital. A sala era estéril, silenciosa, e o único som era o leve chiado de um respirador ao fundo. Seus músculos doíam, e ele se sentia vazio, como se parte de si tivesse sido arrancada. Uma enfermeira entrou na sala, anotando algo em uma prancheta. Quando ela percebeu que ele havia acordado, forçou um sorriso gentil. "Você finalmente voltou, doutor."
Tivemos que te sedar. Você teve um colapso na sala de cirurgia. Encontramos você sozinho, e a cirurgia não foi concluída. Daniel piscou algumas vezes, tentando entender. Colapso. Sua mente parecia envolta em neblina. Ele se lembrava dos sussurros, das sombras. Aquilo não podia ter sido só um delírio. E o paciente? Ele perguntou, com a voz rouca. Infelizmente, ele não resistiu, respondeu a enfermeira, com uma expressão de pesar. Tentamos reanimá-lo, mas ele morreu na mesa. O peso dessas palavras recaiu sobre Daniel como uma pedra, e por um instante ele ficou ali, encarando o teto, tentando aceitar o que havia acontecido. Talvez tenha sido só o estresse, ele pensou. Talvez tudo fosse apenas uma alucinação criada por sua exaustão e culpa. Então ele notou um detalhe que fez seu estômago revirar. Um leve bip, quase inaudível, vinha de algum lugar no quarto. Ele olhou ao redor e viu um monitor cardíaco desligado, encostado na parede, com a tela apagada. Mas o som, o bip continuava, regular e implacável. Daniel se levantou devagar, as pernas bambas. Quando colocou a mão no bolso do jaleco, encontrou algo que não deveria estar ali, um bisturi frio e manchado de sangue seco. Seus dedos tremiam enquanto segurava o objeto, e foi nesse momento que uma mensagem apareceu na tela do seu celular, abandonado sobre a mesa ao lado da cama. Sua cirurgia final ainda não terminou. Daniel congelou, o coração disparado. O som do bip cardíaco ficou mais rápido, como um pulso que ele não podia controlar. Sentindo a opressão crescente de que o hospital nunca o deixaria partir, ele se virou para a porta. Mas, antes de tocá-la, a luz acima de sua cabeça piscou uma vez, e uma sombra longa se formou na parede atrás dele. A sombra vestia um jaleco cirúrgico. E foi então que ele entendeu. Ele nunca saiu da sala de cirurgia. O Hospital Geral St. James tinha uma reputação sólida. Conhecido por suas instalações modernas e um corpo clínico competente, era o tipo de lugar onde vidas eram salvas diariamente. No entanto, para Dr. Gabriel, que acabava de iniciar seus turnos noturnos, havia algo de diferente em trabalhar quando o sol se punha. A noite trazia um silêncio perturbador, uma quietude estranha que parecia contrastar com a correria habitual das salas de emergência. Gabriel tinha acabado de ser transferido para o plantão noturno, uma promoção para muitos, mas para ele, ainda um desafio. Ele sabia que aquele turno tinha menos movimento, o que lhe daria mais tempo para revisar prontuários e estudar casos, mas havia algo na ala oeste do hospital que o incomodava. Não era usada há anos, exceto em casos raros, e os poucos que passavam por ali pareciam fazê-lo rapidamente, como se quisessem evitar aquele corredor. Naquela noite em particular, o hospital estava mais calmo do que o normal. O som de seus passos ecoava pelos corredores quase vazios, e a luz fraca e tremeluzente das lâmpadas criava sombras inquietantes nas paredes. Ele caminhava com cautela, sem perceber que seus ombros estavam tensos, como se esperasse algo inesperado. À medida que passava pela ala oeste, sentiu um frio repentino, um calafrio que percorreu sua espinha. Ele parou por um momento e olhou ao redor. Não havia ninguém. O corredor parecia mergulhado em um silêncio opressor, quase palpável. Gabriel deu um passo à frente, mas não conseguiu evitar a sensação incômoda de que algo observava das profundezas daquela ala esquecida. Naquela noite, Gabriel chegou em casa sentindo-se exausto, mas inquieto.
O frio inexplicável e o silêncio da ala oeste continuavam a perturbá-lo, mesmo enquanto ele tentava se distrair. Tomou um banho quente, leu alguns artigos médicos, mas a sensação persistia, como se algo estivesse fora de lugar. Quando finalmente adormeceu, o pesadelo começou. Gabriel se viu em uma sala de cirurgia, usando luvas e máscara, com as luzes intensas do centro cirúrgico brilhando sobre ele. Diante dele, havia um paciente. O rosto estava obscurecido pela máscara de oxigênio, mas Gabriel podia ver seus olhos arregalados, cheios de uma mistura de desespero e pavor. Ele tentou tranquilizar a pessoa na mesa, mas sua voz parecia não sair. O som do monitor cardíaco era alto e irregular, um eco constante que se mesclava com sua própria respiração pesada. Ele começou a operar. Era uma cirurgia simples, ou pelo menos deveria ser. Seu bisturi cortava a pele, mas algo estava errado. O tecido parecia se abrir lentamente, e as suturas não fechavam. Por mais que ele tentasse, não conseguia manter a incisão fechada. O sangue fluía em abundância, e o paciente começou a se debater levemente, como se quisesse protestar, mas estivesse fraco demais para fazê-lo. O monitor apitava freneticamente, indicando a falha iminente. Gabriel sentiu o desespero crescendo dentro de si. Ele tentava consertar, sutura após sutura, mas os pontos se desfaziam como se o tecido estivesse apodrecendo sob suas mãos. Foi então que o paciente abriu os olhos completamente e olhou diretamente para ele. O olhar de morte que Gabriel sempre temera. Acordou de repente, suando frio, com o som do monitor cardíaco ainda ecoando em seus ouvidos. O terror do sonho era tão real que ele precisou de alguns minutos para se convencer de que estava seguro, de que aquilo era apenas um pesadelo. Mas, na manhã seguinte, algo dentro dele lhe dizia que não seria a última vez que veria aquele paciente. No dia seguinte, durante seu turno, Gabriel tentou esquecer o pesadelo. Ele se convenceu de que era apenas fruto do estresse e das longas horas de plantão. No entanto, aquela sensação incômoda de que algo estava errado no hospital permanecia. Ele evitou passar pela ala oeste, concentrando-se em seus casos regulares e nas rotinas diárias. Na sala de descanso, enquanto tomava café, ouviu os enfermeiros conversando sobre algo curioso que havia acontecido com o paciente na noite anterior. Um dos enfermeiros mais antigos, Marta, comentava com os outros sobre um paciente que alegava ter acordado com uma cicatriz inexplicável no abdômen, como se tivesse sido operado. A cicatriz era nítida, mas não havia nenhum registro de cirurgia. Gabriel interrompeu a conversa. "O que você quer dizer com cicatriz inexplicável?" perguntou, tentando não soar alarmado. Marta, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado, suspirou e respondeu: "É estranho. O paciente estava internado apenas para observação, nada mais. Quando visitamos pela manhã, ele estava em pânico, alegando que sentiu como se tivesse sido aberto durante a noite. E o mais estranho, a cicatriz estava lá." Aquilo deixou Gabriel desconfortável. O relato parecia ecoar seus próprios pesadelos. Ele se aproximou do prontuário do paciente, um homem na casa dos 50 anos, que aparentemente estava estável antes do episódio. Não havia absolutamente nenhum motivo para ele ter uma cicatriz abdominal. Gabriel decidiu investigar o caso pessoalmente. Quando foi até o quarto do paciente, encontrou-o ainda abalado. O homem descreveu uma sensação inquietante durante a noite, como se estivesse em uma mesa de cirurgia, sentindo tudo, mas sem conseguir se mover ou falar. As semelhanças com o pesadelo de Gabriel o perturbavam ainda mais.
Mais tarde, ao revisar o histórico do paciente, Gabriel notou algo inquietante. Aquele quarto estava localizado no corredor próximo à ala oeste, o mesmo corredor que ele evitara desde o primeiro plantão. A partir daquele momento, Gabriel não conseguia tirar o caso da cabeça. A cicatriz inexplicável e a localização do quarto, perto da ala oeste, o levaram a pensar que algo mais profundo e perturbador estava acontecendo no hospital. Decidido a descobrir a verdade, ele começou a revisar os registros antigos dos pacientes que haviam sido internados naquela ala. Após horas de pesquisa em arquivos esquecidos no porão do hospital, ele encontrou um nome que se destacava: Samuel Rios, um paciente que, décadas atrás, tinha morrido durante uma cirurgia exatamente na ala oeste. O caso de Samuel era estranho. Ele fora admitido para uma operação de emergência, mas a cirurgia foi interrompida de forma abrupta, e Samuel acabou falecendo na mesa. Os registros não davam muitos detalhes sobre por que a cirurgia havia falhado, apenas que ela nunca fora concluída. O que mais chamou a atenção de Gabriel foram as notas marginais feitas pelo cirurgião-chefe da época. Elas indicavam que, logo após a morte de Samuel, começaram a ocorrer relatos estranhos entre os funcionários da ala oeste. Cirurgias que falhavam sem motivo aparente, pacientes que acordavam com cicatrizes desconhecidas e, o mais assustador, uma sensação generalizada de que algo ou alguém continuava a operar naquela sala, mesmo após a morte de Samuel. À medida que Gabriel lia mais detalhes sobre a morte de Samuel, uma sensação de déjà vu o tomou por completo. A descrição da cirurgia interrompida era quase idêntica ao pesadelo que o atormentava. Era como se ele estivesse revivendo os últimos momentos daquele paciente. Os registros também mencionavam que Samuel era um homem calmo, mas havia morrido com um olhar de puro terror, fixo nos médicos que tentavam, em vão, salvá-lo. Quanto mais Gabriel lia, mais claro se tornava. Samuel não havia simplesmente morrido, ele fora deixado inacabado. E seu espírito, preso àquela ala, estava buscando algo, ou alguém, para completar a cirurgia que nunca terminou. Com essa descoberta perturbadora, Gabriel começou a sentir que não tinha mais controle sobre a situação. Os pesadelos e os eventos no hospital não eram coincidências. Ele era, de alguma forma, parte de um ciclo que vinha se repetindo por décadas. Após a descoberta perturbadora sobre Samuel Rios, Gabriel sabia que precisava confrontar o que quer que estivesse acontecendo. O peso da conexão entre seus pesadelos e a trágica morte de Samuel o pressionava cada vez mais, como se algo o estivesse puxando para a ala oeste. Ele começou a evitar dormir, temendo o retorno dos sonhos que o faziam reviver a cirurgia inacabada. No entanto, a fadiga física e mental acabou vencendo, e, em uma noite de plantão, Gabriel cedeu ao cansaço e adormeceu no escritório. O pesadelo começou imediatamente. Lá estava ele, novamente, na sala de cirurgia. Desta vez, tudo parecia ainda mais real. As luzes eram ofuscantes, e o cheiro de sangue era tão forte que o fazia engasgar. O paciente, agora claramente identificado como Samuel Rios, jazia na mesa. Seus olhos estavam abertos, fixos em Gabriel, com um misto de pavor e desespero. O bisturi já estava em sua mão, como se ele tivesse sido forçado a continuar de onde havia parado. Gabriel tentou parar, mas não conseguia. Suas mãos se moviam por conta própria, cortando, costurando, tentando corrigir algo que estava além de suas capacidades. O monitor cardíaco ao lado começou a apitar com uma frequência crescente, como se o coração de Samuel estivesse à beira do colapso. O desespero de Gabriel aumentava a cada segundo. Ele sabia que estava apenas agravando o sofrimento do paciente. Então,
No meio do caos, Samuel finalmente falou. Sua voz era baixa, mas carregada de dor. Você não pode me salvar, disse ele, seus olhos fixos nos de Gabriel. Não desse jeito. Gabriel sentiu um calafrio correr por todo o seu corpo. O monitor cardíaco apitou um som contínuo e estridente, indicando que Samuel havia morrido novamente. Gabriel se viu de pé, suando frio, enquanto observava o corpo inerte à sua frente. Por mais que tentasse, não podia alterar o resultado da cirurgia. O sofrimento de Samuel parecia ser interminável, e Gabriel sentiu que estava preso em um ciclo infernal. De repente, ele acordou, ofegante, de volta ao hospital. Mas algo tinha mudado. A sensação de presença na ala oeste era agora mais intensa, quase palpável. Ele sabia que precisava ir até lá, fisicamente, e resolver isso de uma vez por todas. Decidido a acabar com o ciclo de pesadelos e o tormento de Samuel, Gabriel se preparou para descer até a ala oeste naquela mesma noite. Ele sabia que a resposta estava ali, e algo lhe dizia que o necrotério era a chave. A ala oeste e o necrotério estavam entrelaçados na morte de Samuel e nos eventos inexplicáveis que assombravam o hospital. Caminhando pelo corredor deserto e mal iluminado, Gabriel sentia o peso de uma presença invisível em cada passo. Quando finalmente chegou ao necrotério, a porta estava entreaberta, como se alguém, ou algo, o estivesse esperando. Ao entrar, o ar gelado envolveu, e o cheiro de produtos químicos e decadência se misturava ao seu medo crescente. No centro da sala, repousava o corpo preservado de Samuel Rios. Inacreditavelmente, o cadáver estava ali, intacto após todos aqueles anos, como se nunca tivesse sido enterrado. Gabriel ficou paralisado ao vê-lo. O espírito de Samuel estava preso naquele corpo, como se aguardasse o momento de ser libertado. Ao lado do corpo, Gabriel notou um conjunto de instrumentos cirúrgicos antigos. Eles pareciam pertencer à época em que Samuel foi operado e estavam cobertos por uma leve camada de poeira. A lâmina do bisturi refletia a luz fria da sala, brilhando de maneira ameaçadora. Foi então que Gabriel compreendeu. Os instrumentos eram a chave para o ciclo de sofrimento. Eles haviam sido usados para a cirurgia fracassada e, de alguma forma, estavam ligados à maldição que prendia Samuel naquele limbo. Com mãos trêmulas, Gabriel pegou o bisturi. Por um momento, o espírito de Samuel parecia se manifestar, sussurrando ao seu redor, implorando pela conclusão da cirurgia. No entanto, Gabriel sabia que completar a operação apenas prolongaria o tormento. Ele tinha que destruir os instrumentos e o corpo para quebrar o ciclo. Em um impulso decisivo, Gabriel atirou os instrumentos no chão e os quebrou, um por um, com um golpe firme. O som metálico dos instrumentos se estilhaçando ecoou na sala. Em seguida, ele virou-se para o corpo de Samuel. Com o coração pesado e as mãos suadas, Gabriel incinerou o cadáver, encerrando assim o ciclo que o havia atormentado por tanto tempo. Enquanto as chamas consumiam o corpo, a sensação de opressão finalmente começou a se dissipar. O espírito de Samuel, libertado da dor, parecia se desvanecer lentamente, como uma sombra que desaparece ao nascer do sol. Gabriel sentiu um alívio profundo, mas sabia que o hospital jamais seria o mesmo para ele. O hospital parecia o mesmo na manhã seguinte, mas Gabriel sabia que algo fundamental havia mudado. O peso invisível que pairava sobre a ala oeste se dissipara, e os corredores já não exalavam a mesma sensação de opressão. No entanto, o preço dessa libertação o marcaria para sempre. Nos dias que se seguiram, Gabriel tentou retomar sua rotina,
como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Ele voltou a operar, a conversar com os colegas e a realizar seus plantões, mas algo dentro dele estava diferente. Mesmo com o espírito de Samuel finalmente em paz, Gabriel ainda carregava as marcas da experiência. As memórias dos pesadelos eram vívidas, e por mais que tentasse esquecê-las, as imagens daquela cirurgia incompleta ainda surgiam em sua mente quando ele fechava os olhos. À noite, o silêncio do hospital agora era menos denso, menos carregado de dor. No entanto, sempre que passava perto da ala oeste, Gabriel ainda sentia um leve desconforto, como um fantasma de sensações passadas. Ele sabia que, apesar de ter encerrado o ciclo, algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente. O hospital, assim como ele, continuava a carregar uma marca invisível, um lembrete de que certas feridas não podem ser curadas, apenas esquecidas por tempo suficiente. Na última noite de plantão, Gabriel sentiu uma brisa fria percorrer o corredor, fazendo com que ele se lembrasse do primeiro momento em que sentirá o olhar invisível sobre ele. Embora o mal estivesse finalmente destruído, algo no hospital ainda sussurrava aos seus ouvidos, não ameaçador, mas como um eco distante do passado, um lembrete de que ele havia visto e feito coisas que muitos jamais entenderiam. Ele suspirou, aceitando que, mesmo com o fim daquelas assombrações, ele jamais seria o mesmo. O hospital voltará à sua normalidade, ou pelo menos era o que todos acreditavam.